Boa noite, amigos do Grupo Espírita Caminho de Luz. Meu nome é Sérgio e nós estamos iniciando mais um estudo nessa noite de segunda-feira. O nosso tema de hoje vai tratar sobre uma lei, a lei natural, que é a lei da destruição. Deixa eu ver se está sendo visto ao vivo. Bom, então nós vamos tratar da lei da destruição. E essa lei, ela é bastante polêmica, porque as pessoas pensam assim, como pode Deus ter feito uma lei de destruição, já que a lei é sempre construção, não é? A gente sempre imagina que a lei ela deveria ser sempre para construir. Mas nós vamos ver que a destruição é necessária, não é? Essa destruição, ela pode acontecer de uma maneira natural ou abusiva. Quando acontece de uma maneira natural, ela com certeza ela está dentro da programação divina, não é? Para que possa acontecer a evolução tanto das pessoas, né? Tanto dos espíritos, quanto da matéria do próprio planeta. Não é? Nós estamos aqui com uma parte que ele fala, que é tirado do livro Espírito, que ele fala: a lei de destruição é, por assim dizer, o complemento do processo evolutivo, visto ser preciso morrer para renascer e passar por milhares de metamorfoses, animando formas corporais gradativamente mais aperfeiçoadas, e é desse modo que, paralelamente, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Então, por aí a gente percebe que há necessidade de que aconteça essa destruição. Porque, veja bem, nós fomos feitos simples e ignorantes por Deus, segundo o relato de alguns espíritos, há mais ou menos 1 bilhão de anos e meio atrás. Não é? Hoje, nós que estamos aqui, esse grau evolutivo nosso, significa que nós fomos feitos simples e ignorantes há mais ou menos 1 bilhão de anos e meio. E de lá para cá, nós estagiamos nos diferentes reinos da natureza. O reino mineral, o reino vegetal, o reino animal inferior, animal superior, e o reino nominal, que é esse que nós estamos. Ora, então, por diversas vezes, nós nos associamos a um desses seres e nos desligamos dele também. Por exemplo, você tem um animalzinho de estimação, ganha ele pequenininho, novinho, e aí, um belo dia, ele morre. Não é? Aquela morte daquele animalzinho vai permitir que aquele princípio inteligente que estava adquirindo o conhecimento daquele animalzinho, ele possa adaptar-se a um novo animal que está nascendo para continuar esse seu aprendizado. Não é? Muitas pessoas acham estranho, mas como aprendizado? Veja bem, se você pegar uma menina que acabou de nascer, um bebê acabou de ser gerado pela mãe do sexo feminino, e você trancafia esse bebê num quarto completamente fechado, e por um dispositivo qualquer você dê alimento a essa criança. Mas ela não vai ter contato com ser nenhum. Não é?
E ela vai crescer, vai ficar na idade adulta, vai se tornar reprodutiva, e se por um motivo qualquer, por um processo qualquer, ela for engravidada, ela for fecundada, quando ela tiver essa criança, mesmo sem ter tido nenhum contato com outra pessoa, ela vai levar essa criança ao seu seio para que ela possa se alimentar. E aí resta a seguinte pergunta: quem ensinou a ela que ela tem que levar aquele serzinho, aquela criança, até o seio para se alimentar? Experiências adquiridas quando estava na fase animal. Um gatinho, um cachorro, um tigre, um elefante, um ser qualquer que dava alimentação às suas crias, e esse princípio inteligente, estagiando ali, adquiriu esse conhecimento. E agora esse conhecimento está fazendo parte de si, permitindo que ele consiga viver encarnado na forma humana. Da mesma forma, o nosso sistema circulatório, o sangue, ele anda bombeado pelo coração, ele anda pelas nossas veias, não é? E quem que ensinou isso a ele? Aí você vai dizer, mas espera aí, como ensinar o sangue a andar pelas veias? Teve sim um aprendizado. Quando estávamos associados a um vegetal e aprendemos a permitir que a seiva desse vegetal, para alimentar o próprio vegetal, essa seiva andando pelos vasos desse vegetal, servisse de orientação para que hoje nós pudéssemos estar aqui com o nosso sistema circulatório funcionando perfeitamente. Então, essas associações que a gente vem fazendo ao longo desses milhares de anos, nos diversos reinos, permitiu que hoje nós funcionássemos perfeitamente, os átomos do nosso corpo tivessem uma ligação perfeita, o nosso sistema circulatório, respiratório, o nosso sistema digestivo, o nosso sistema reprodutivo, tudo isso funcionasse cada vez melhor, tendo sempre como base um aprendizado anterior. Para isso necessitamos, por muitas e muitas e muitas vezes, nascer, crescer e morrer para adquirirmos esse conhecimento. Então, a lei da destruição está aí mostrada justamente neste fato, em que nós conseguimos, a cada nova associação, no caso do reino vegetal e animal inferior, a cada nova associação, um novo tipo de aprendizado. E hoje, já estando aqui no reino animal superior, no reino hominal, continuamos aprendendo, mas veja bem, esse aprendizado que nós temos hoje, na área das ciências médicas, na área da ciência da engenharia, da filosofia, não é? Na arte do aperfeiçoamento moral, uma vida só de 60, 80 anos não é suficiente para que possamos ter essa evolução. Então, faz-se necessário que nós tenhamos um dia, o encerramento dessa vida, no processo que comumente chamamos de morte, e que nós damos o nome de desencarnação, para que possamos, daqui a pouco, no retorno, encarnarmos de novo num novo ser, para darmos continuidade a esse aprendizado, a essa evolução. Hoje, com o conhecimento que nós temos, com a experiência adquirida, nós servimos a Deus de uma maneira assim muito tênue, muito fraca. A única coisa que conseguimos fazer hoje, o que é? É gerar um filho, orientar para que esse filho ele possa ter uma experiência de vida,
para que ele possa evoluir, para que ele possa um dia caminhar com as próprias pernas, para que ele possa ser uma pessoa de bem, para que ele possa construir uma família com essa nossa orientação e também com a sua bagagem de conhecimento trazida de outras vidas. Mas se fosse dado a qualquer um de nós a incumbência de elaborarmos um novo planeta, de construirmos um novo mundo, não teríamos esse conhecimento. Ainda não temos esse conhecimento. Ainda falta muito. Por conhecimento técnico e por conhecimento moral. Coisa que Jesus tem. Mas Jesus foi feito simples e ignorante há muito mais tempo que nós. De modo que, por ocasião do início do nosso planeta, muito antes de nós termos sido feitos, já que o nosso planeta ele foi feito junto com o sistema solar em torno de 4 bilhões de anos e meio atrás, e segundo os espíritos, nós fomos feitos simples e ignorantes há 1 bilhão de anos e meio. Há 4 bilhões de anos e meio, Jesus já tinha conhecimento técnico e moral a ponto de participar da elaboração de um planeta. Então, com certeza absoluta, ele foi feito por Deus muito, mas muito, mas muito antes de nós. Daí, o seu grau de evolução técnico e moral ser extremamente superior ao nosso. Isso significa que nós ainda teremos esse grau, mas não hoje nem amanhã, daqui a bilhões e bilhões e bilhões de anos. Mas chegaremos lá. E quando estivermos lá, aí sim nós poderemos oferecer a Deus um trabalho de maior cunho técnico e moral que hoje nós somos capazes de fazer. Não é? Quanto ao que ele fala, os seres vão passando por estados de consciência cada vez mais lúcidos, até atingir na espécie humana o reinado da razão. Veja bem, hoje nós temos condições de entender, ou pelo menos de arranhar um entendimento, de que maneira Deus arquitetou todo esse procedimento de evolução, trazido para nós pela doutrina espírita, que é o famoso Consolador Prometido. O Consolador Prometido, que é a obra catalogada e organizada por Kardec, ele nos mostra como foi o planejamento de Deus para que os seus filhos, que somos nós, crescêssemos, evoluíssemos do estado de simples ignorância até o estado nominal que nós estamos e as futuras possibilidades que teremos. Não é? Então, hoje nós temos condições de entender isso, mas algumas encarnações atrás, talvez lá para o ano de 1500, 1400, com certeza absoluta, nenhum de nós tínhamos condições de imaginar esse procedimento que Deus arranjou para que as coisas acontecessem. Talvez algum filósofo grego, talvez algum pensador tivesse alguma noção de como Deus fez as coisas. Mas a maioria não. Hoje, uma grande quantidade de pessoas já tem um grau de entendimento a ponto de ler as obras de Kardec e começar a entender como que foi o mecanismo que Deus arrumou para que acontecesse dessa maneira a evolução. E o mais inteligente que eu percebo, isso é uma coisa minha, é que Deus arquitetou tudo para que nós aprendêssemos com os nossos
erros e acertos. Né? Graças aos nossos erros e analisando aquilo que erramos e verificamos a necessidade de corrigir esse erro, nós podemos conseguir uma melhora muito grande. Podemos corrigir e podemos sanar toda e qualquer possibilidade de novo erro nesse campo. Né? Isso é muito interessante, por quê? Porque os nossos acertos passam a ser de nossa incumbência e automaticamente de nosso mérito. Não é? Não tirando o mérito de Deus, que nos fez simples e ignorante e nos dá condições de nós podermos evoluir, mas o grande mérito da nossa evolução é nosso também. Claro, desde que tenhamos vontade de fazê-lo e desde que tenhamos um pré-conhecimento, aquele que a doutrina espírita fornece. A tudo isso, agradeço imensamente a Jesus a oportunidade de ter me colocado em contato com a doutrina espírita, para que eu conhecesse, entendesse e aprendesse como é o mecanismo. Isso, com certeza absoluta, é o grande diferencial para que eu possa me esforçar em melhorar. Não é? Uma outra parte ele fala: a denominada lei de destruição melhor se conceituaria no dizer dos instrutores espirituais, como lei de transformação. O que ocorre na realidade é a transformação e não a destruição, tanto no que concerne à matéria, quanto no que se refere ao espírito. A célebre anunciação de Lavoisier: na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, foi uma antevisão científica no campo da matéria, de que os espíritos viriam confirmar mais tarde pelo codificador. Não é? Então, é interessante a gente verificar que essa lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, ela está muito em ressonância com a lei da destruição. Por quê? Porque, na verdade, as coisas não são destruídas, elas são transformadas. O corpo de uma pessoa que morreu, o corpo de uma pessoa que desencarnou, ele vai sofrer um processo de degradação, de transformação, em que os seus elementos vão voltar para a natureza, os seus átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio, voltam para a natureza, reafirmando inclusive aquilo que está na Bíblia, que diz que do pó viemos e ao pó retornaremos. Esse retorno ao pó nada mais é do que a degradação que o nosso corpo, que acontece com o nosso corpo, e que o nosso corpo retorna ao estado da natureza graças a essa destruição. Extremamente necessária. Imagina se não houvesse a decomposição dos corpos. Quantos corpos de pessoas mortas, desde o homem de Neandertal, desde muito antes disso, seria inviável. Por mais que tivéssemos coveiros enterrando pessoas o tempo todo, seria inviável vivermos no planeta nessa situação. Portanto, essa lei da destruição, ela está muito afim com a lei de Lavoisier, em que há uma transformação. E por ocasião do nosso nascimento, em que o espermatozoide, né, o gameta masculino, o espermatozoide, une-se ao gameta feminino, o óvulo, e daí por diante começa a ter uma multiplicação celular, né? O alimento comido pela mãe, que veio da natureza, que veio das plantas que ela comeu, dos animais, eles começam a fornecer elementos
para esse corpo, esse feto, tomar volume. Não é? E depois que essa criança nasce, com a sua alimentação, ao longo do tempo, ele vai se multiplicando as suas células. Quer dizer, é a retomada do pó, né? Voltando a fabricar o homem, conforme está na Bíblia. Muito interessante. Não é? Mais adiante, ele fala assim, a destruição necessária ocorre na natureza, tendo em vista a natural transformação biológica, a renovação e até a melhoria das espécies. Dessa forma, os espíritos superiores nos esclarecem. Preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e a melhoria dos seres vivos. Então, o que nós chamamos de destruição nada mais é do que a transformação da matéria para que possa dar continuidade a futuramente um novo ser estar ali sendo formado. Inclusive, é interessante o processo de adubação que acontece nas plantações, em que muitas das vezes a gente usa o adubo orgânico, que nada mais é do que restos de alimentos que são compostados e são colocados nas plantas, e esse resto de alimento ele vai fornecer nutriente àquelas plantas para que elas então possam crescer, possam se alimentar por ali e possam dar continuidade à sua evolução, não é? Mais adiante, ele fala que a destruição abusiva não está prevista na lei natural, porque coloca em risco a vida do planeta. Toda destruição antecipada obsta ao desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de se reproduzir. Então, essa destruição abusiva, que não está prevista na lei natural, ela realmente é prejudicial. Por quê? Porque se você começa a cortar árvores, se você começa a destruir a natureza, você está alterando o sistema ecológico de uma região. Tem um pouco d'água para mim, ó. Ecológico de uma região, e com isso, balançando todo aquele ecossistema. Inclusive, os naturalistas falam para a gente que muitas das vezes a invasão de insetos em locais onde não existiam é graças à destruição de florestas de uma maneira assim bastante desordenada, para que as pessoas aumentassem os seus pastos, construíssem cidades, locais estes onde existiam um equilíbrio perfeito da natureza, e devido a essa destruição abusiva, ela agora se torna prejudicial. A gente percebe muito bem que atualmente, algumas pessoas já começam a ter uma certa preocupação em salvaguardar o planeta. Eu me lembro uma coisa que eu converso muito com meus alunos. Quando eu me formei em 1984, quando eu estava estudando,
era muito comum a gente perguntar a um professor como é que eu faço com aquele óleo do equipamento que está vazando, né? Se o equipamento estiver vazando óleo, como é que a gente faz um projeto para que possa ser recolhido esse óleo? E muitos dos professores falavam para a gente assim, olha, você cava uma valeta da máquina até a beira do rio e deixa o óleo cair no rio, pronto, resolveu o seu problema. E ninguém cogitava se aquilo ali ia matar peixe, se ia matar os vegetais, né? A flora vegetal do rio. Ninguém comentava nada sobre isso. Era uma coisa assim tão normal que os professores davam essa dica para a gente e a gente achava, ninguém cogitava em perguntar, mas e o rio, e o peixe? Né? E hoje a gente já percebe que as escolas de engenharia, as escolas de um modo geral, já têm uma preocupação grande no cuidado na hora que você for projetar um equipamento, na hora que você for construir uma residência, o cuidado que se deve ter com o esgoto sanitário, a preservação, as leis municipais, aumentando a área verde, dizendo que você, na sua propriedade, só pode construir até um determinado percentual, que acima disso não pode. Você tem que manter uma área sem cimentar o solo, para que haja o escoamento das águas fluviais, o escoamento das águas fluviais naturais, não é? Naturalmente, e, inclusive, recomendando plantação de jardins, não é? Para efeito de se eliminar um pouco a poluição atmosférica, melhorar um pouco o pulmão da cidade. Preocupações que eu me recordo da época que eu estudava não existia. Não é? Então, essa lei de destruição, essa destruição abusiva, que infelizmente ainda acontece com determinados latifundiários, com determinadas empresas, principalmente aquelas que se encontram lá no norte, no interior do país, essa destruição abusiva e que os órgãos fiscalizadores ficam de olho para darem multas, né, para tentarem coibir, ela ainda acontece. Mas muito empresário hoje em dia já se preocupa bastante com isso. Uma coisa interessante, inclusive, é a consciência dos utilizadores, das pessoas que vão utilizar o produto. Eu conheço algumas pessoas que falam que quando vão comprar um determinado alimento, um determinado produto, antes de comprar, eles procuram saber se aquele produto foi fabricado de uma maneira ecologicamente correta, se não teve o trabalho infantil, né, o trabalho infantil sendo utilizado para a confecção daquele equipamento, daquele alimento. Né? A primeira vez que eu escutei isso, eu achei estranho. Uma senhora de idade falando que não compraria um produto porque aquele produto tinha sido feito por uma mão de obra escrava. Tinha sido feito na China e ela conhecia a empresa e sabia que a China aquela empresa utilizava mão de obra escrava. E por isso ela não ia comprar. Ela iria comprar um outro que era até mais caro do que aquele, porque não era feito com mão de obra escrava, era feito nos Estados Unidos. E, a princípio, eu falei assim, nossa, a mulher está deixando de levar uma grande vantagem em comprar um mesmo aparelho mais barato, só porque foi feito por mão de obra escrava. Eu não entendia essa parte, porque é uma coisa interessante. Eu não nasci em berço espírita. Eu nasci num berço católico,
mas a minha família não era praticante. Então, eu era assim, da vida. Né? Então, as coisas da vida, quando a gente assim é extremamente materialista, a gente quer sempre levar vantagem em tudo. É a famosa lei do Gerson. Né? E a gente acha que levando vantagem em tudo, se você não estiver roubando, está tudo de acordo com as leis de Deus. Né? E aí, ao me tornar espírita e começar a entender um pouco mais dos postulados espíritas, do amor ao próximo, dos cuidados que a gente tem que ter, eu comecei a perceber que essa preocupação, ela deve existir. Se o trabalho foi escravo, ou se o trabalho usado foi infantil, ou se aquela madeira é de reflorestamento ou é mata nativa, não é? Para que haja uma preservação da mata nativa. Aí eu comecei a perceber como é importante isso, para que o planeta Terra possa continuar existindo para atender a nós que estamos encarnados aqui e a futuramente as outras pessoas que virão reencarnar, inclusive nós mesmos, que ao reencarnarmos vamos precisar de um planeta em bom estado. Então, salvaguardando esse planeta, né, tomando os devidos cuidados para que ele não deteriore, nós estamos, na verdade, cuidando da nossa casa, para que no futuro, ao retornarmos a esse planeta, possamos ter condição de habitabilidade mínima possível. Coisa que muita gente hoje em dia não leva em conta, porque pensa assim, bom, eu estou pronto, estou próximo a morrer, vou sair desse planeta, os que aqui ficarem se dane, problema deles. No máximo, pensa aí nos netos ou nos amigos, né? E a doutrina espírita é interessante, ela mostra para a gente exatamente isso. Como que é importante também pelo fato de nós estarmos deixando uma casa em ordem para quando aqui retornarmos, podermos ter uma condição de habitabilidade boa, não é? Em tudo isso, a doutrina espírita nos mostra a grande vantagem que é cuidarmos desse nosso planeta. Não é? E ele vem falar também o seguinte: a destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, seja buscando alimentar a crescente população humana, seja aproveitando os despojos animais e vegetais em inúmeras indústrias de transformação, que lhe proporcionam múltiplas utilidades. Não é? E essa destruição abusiva, principalmente dos animais, não é? Fazendo com que muitas pessoas se tornem, inclusive, vegetariano, na tentativa de minimizar a destruição abusiva dos animais, ela ainda é um problema, assim, bastante polêmico, não é? Essa parte que diz respeito a ser vegetariano ou não é? Para estar salvaguardando. A minha mulher, por exemplo, ela optou por ser vegetariana porque ela adora gato, cachorro, animalzinho, e ela não consegue conviver com a ideia de que vai estar comendo um bife de um animal que poderia ser um animal de estimação. Não é? Eu, no início, eu achava uma grande bobagem. Hoje eu já começo a perceber que ela tem toda a razão. Me é muito difícil deixar de comer carne ainda, mas eu tento fazer de uma maneira assim, mais consciente. Não é? Inclusive, uma das coisas que eu pretendo fazer
antes da minha próxima reencarnação, é pedir aos amigos espirituais que fazem o planejamento reencarnatório de nascer numa família espírita e, se possível, uma família vegetariana, porque aí eu já começo desde novinho vegetariano e depois não vai dar um baque enorme que normalmente as pessoas dão, né? É tão crítico isso que o próprio Kardec, uma vez, foi falado com ele, Kardec não, perdão, o próprio Chico, né? O próprio Chico Xavier foi falado com ele, mas você está comendo a carne é de um animal que foi sacrificado para isso. Ele, eu sei, meu filho, mas eu ainda não consigo largar de comer o meu bifinho aqui, né? E a gente percebe, inclusive, muita gente fala, mas então como é que pode o Chico ser assim? E, no entanto, Adolf Hitler era vegetariano e era a pessoa que foi, né? Então, cada um vai ter o seu tempo certo para poder tomar essa atitude, que eu considero uma atitude bastante nobre, de se tornar vegetariano por conta de não estar compactuando com esse sacrifício dos animais, não é? E ele fala mais adiante: a destruição abusiva é, sob qualquer pretexto, um atentado à lei de Deus. Nesse sentido, o homem tem papel preponderante diante dos demais seres vivos, ao dizimar em larga escala os demais seres da criação, não é? Seja buscando alimentar a crescente população humana, tal. Nós falamos sobre isso. Não sei como que o homem pode fazer, mas com certeza absoluta ele tem que tomar uma atitude para poder fazer esse equilíbrio, né? Para que essa dizimação ela não seja tão crítica como é hoje. Inclusive, a gente que participa de encontro espírita, chefiado por casa espírita, em que as pessoas são vegetarianas, a gente percebe um cuidado muito grande das pessoas fazerem, eu estou lembrando agora, fazer o bifinho de soja, né? Então, eles fazem de soja aquele bifinho, né, que parece aquele bifinho de carne moída, colocando os temperos para que o gosto se aproxime o máximo possível. E dessa maneira, as pessoas que ainda são adeptas da carne possam comer aquele bifinho sem grandes problemas, né? A gente percebe muito bem isso aí por ocasião da COGEM, que é a Confraternização dos Jovens Espíritas de Muriaé, em que o Kaja Krishna, que é a entidade espírita, o centro espírita que coordena os trabalhos, a maioria dos seus frequentadores são vegetarianos, né? E toda a alimentação lá é vegetariana. E a gente passa lá a Semana Santa e não sente falta de carne nenhuma, né? Temos lá almoço, janta, café da manhã, os diversos lanches ao longo do dia, e, no entanto, não tem carne nenhuma. Tudo é à base de vegetal, de plantas, não é? E nós nos alimentamos muito bem e ficamos satisfeitos. Então, é alguma coisa que nós temos que realmente nos preocupar nessa destruição abusiva dos seres vivos, não é? Tanto animais como vegetais. E estou me lembrando agora de um fato, na construção de hidroelétricas, né, onde você faz o represamento da água para que possa elevar o nível daquele reservatório, né, e dessa maneira provocar uma queda d'água maior e, com isso, virar as turbinas que vão gerar eletricidade, né? Até antes, mais ou menos, da construção da Itaipu Binacional, que fica no Paraná, né?
praticamente as hidroelétricas eram construídas e não havia uma preocupação com a Piracema, que é a estação em que os peixes sobem o rio para desovar lá na nascente, né? Então, como que o peixe vai subir o rio se você represou o rio, tem um desnível muito grande, às vezes um desnível aí da ordem de 50, 60, 70 metros, e o peixinho, pobre coitado, está lá embaixo e não tem como ele subir, né? Porque pelo vertedouro, onde está descendo a água, ele é muito liso, a velocidade é muito grande, pela turbina por onde passou a água, é impossível o peixe subir. E é o que acontecia. Alterava todo o esquema de reprodução daquele peixe, ele acabava tendo que ir para outro lugar. Com certeza, muitas espécies pereceram, extinguiram, por conta desse crime, vamos dizer assim, crime sem ser premeditado. Por ocasião da construção da Itaipu Binacional, em que teve o governo paraguaio e o governo brasileiro, e junto teve uma série de outros profissionais, como nutrólogos, como engenheiros de pesca, como zootecnistas, que começou-se a ter essa preocupação, porque o lago de Itaipu ficaria enorme, né? Ia inclusive soterrar cidades e tudo, e aí eles fizeram todo um trabalho de recolocação, não só das pessoas que viviam no local, né, na região que ia ser inundado, como também dos animais silvestres daquela região, de insetos e de muitas plantas nativas que foram retiradas, colocadas em viveiro para serem transplantadas, replantadas depois nas margens do lago, né? E aí construíram, ao lado da queda de água, construiu-se uma escada, tá? Por onde um filete de água passa por ali, da parte mais alta da represa, permitindo que os peixes pulassem, né, degrau e degrau, e subissem lá para provocar, para dar ocasião da Piracema. Já que eles pulam nas pedras do caminho para subirem, continuariam pulando agora nessa escada feita com esse objetivo. E de lá para cá, outras hidroelétricas também tiveram essa preocupação, não é? Então, isso mostra um grau de evolução, não é, nosso, com essa preocupação em salvaguardar a natureza, os seres da natureza, não é? Isso realmente é bastante interessante, não é? Ele fala mais adiante o seguinte: sabemos, entretanto, que a destruição abusiva irá desaparecer paulatinamente da Terra, em razão do progresso moral e intelectual do ser humano. Atualmente, já existe um número significativo de indivíduos e organizações espalhados pelo mundo, seriamente trabalhando para que a vida no planeta se desenvolva num clima de equilíbrio, o que demonstra uma conscientização mais ampla a respeito desse assunto. Então, o interessante é que o número cada vez maior de indivíduos se preocupam cada vez mais com essa proteção ambiental, com essa melhoria das condições de vida do ser humano
e com essa proteção da natureza, não é? Hoje em dia, nós temos condições de fazer uma previsão de terremotos com bastante antecedência, principalmente em países de primeiro mundo, como Estados Unidos, Europa, Japão, em que essa previsão de terremoto, de vendaval, de furacões, tornados, elas são assim tão certas que praticamente não existe vítima, não é? Não é como antigamente, que as pessoas eram pegas de surpresa. O Brasil ainda é um país assim bastante abençoado por Deus. Nós nos situamos exatamente em cima de uma placa tectônica, então nós não temos terremoto aqui no nosso solo brasileiro. Algum tremor de terra que possa chegar aqui, ele é oriundo de outros países, o foco apareceu lá, aqui chega um leve restício, né? Nós também não temos, devido à nossa posição geográfica, vendavais, situações bastante críticas de ventos, de tempestade. Então, acaba fazendo com que essa preocupação não seja tão grande aqui no Brasil. Mas nós sabemos que na Europa, nos Estados Unidos, essa preocupação é bastante grande, principalmente no Japão. Daí eles terem evoluído bastante em se prevenirem, inclusive até nas construções civis. O Japão, por exemplo, o aluno de engenharia, ele aprende um determinado tipo de cálculo estrutural que em nenhum outro lugar do mundo é aprendido. É um cálculo que permite que até determinada trepidação na Terra, o prédio continue intacto, sem ruir. Não é? É um sistema que é difícil até de falar, porque foge do nosso conhecimento aqui do Brasil. Mas lá, os alunos já aprendem na faculdade para poder, quando forem construir um prédio, já construir levando em conta esse dispositivo, com o objetivo de salvaguardar as famílias que estejam morando ali, não é? E que, porventura, possam ser pegos de surpresa por ocasião de um terremoto. Não é? Então, essa preocupação, ela acaba fazendo com que a destruição abusiva ela vai minimizando, porque a consciência cada vez maior do ser humano, com a preservação, já vai fazer com que as matas sejam preservadas, os animais sejam preservados, a ocupação do solo ela seja feita de uma maneira mais racional, não é? De modo a poder dar condição de todos terem o seu chão para construir as suas casas e que os animais também possam continuar existindo lá na floresta. Não é? Esse conhecimento, muitas das vezes, ele é nos passado por intermédio dos índios, que são os seres primitivos, que são os seres que vivem mais harmonicamente com a natureza. Infelizmente, com a chegada do homem, esses silvícolas, né, eles vão se tornando mais, entre aspas, humanizados, né, vão adquirindo hábitos nossos e vão deixando de lado os seus costumes naturais e começam, inclusive, a fazer uma degradação maior no solo, coisa que eles não faziam antigamente. Então, a chegada do homem branco à aldeia dos índios acabou sendo algo assim prejudicial. Não é? Então, é necessário que os governantes, que eles comecem a se preocupar
que eles comecem a se preocupar com isso, para que possam colocar os bancos da faculdade, para que possam colocar nos meios trabalhistas condições de ser feita uma preservação da natureza e uma humanização dos trabalhos, para que o homem consiga viver a sua vida sem tanta destruição. E, finalmente, ele termina com uma conclusão que há duas formas de destruição do planeta. Uma é benéfica e a outra é abusiva. A primeira não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Aquela que a gente falou em primeira parte. É aquela em que há necessidade da destruição para que possa acontecer uma renovação. Haja visto a nossa vida e a nossa morte, em que é necessário que o nosso corpo, que é perecível, ele se degrade, não é? Nós, espíritos, não. Nós somos perpétuos, nós somos eternos. Nós não necessitamos de uma destruição, porque nós fomos feitos para sermos energia pensante. Hoje ainda precisamos de um corpo de carne e osso para que nós possamos exercer a nossa humanidade, para que nós possamos exercer a nossa evolução encarnado nesse planeta, como é em vários outros planetas. Né? Ainda precisamos de um corpo de carne e osso. Mas, ao deixarmos esse corpo por ocasião da nossa morte, nós continuamos existindo, e esse corpo, sim, de carne e osso, ele vai perecer, ele vai se degradar, ele vai voltar ao pó, como está na Bíblia. E ao nascermos de novo, para mais uma nova experiência de evolução, aí sim, nós pegamos de volta átomos de diversos elementos, carbono, hidrogênio, oxigênio, ferro, cálcio, para que nós possamos, então, fazer esse corpo de carne e osso. E com isso nós podemos exercer alguma atividade aqui nesse planeta. Não é? Então, essa destruição, ela é uma destruição natural, ela é uma destruição benéfica. Porque senão é como nós falamos, como que guardaríamos tantos cadáveres? E não é só o cadáver do animal, e sim do vegetal também. Imagina se o vegetal não degradasse. Quantas árvores espalhadas por aí? Seria impossível existir vida do jeito que nós conhecemos aqui nesse planeta. Não é? E continuando, ele fala, a segunda, não prevista na lei de Deus, resulta da imperfeição moral e intelectual do homem, em razão da predominância da bestialidade sobre a natureza espiritual. Toda destruição que excede os limites da necessidade é uma violação da lei de Deus, que é a destruição abusiva, e que a gente já percebeu tanto no passado e que hoje ainda percebemos, mas numa escala muito menor. Hoje, esse assunto reciclagem, ele já acontece até mesmo nas classes sociais altas, em que as pessoas tinham dinheiro para gastar, não precisava de estar reutilizando nada, e hoje a gente já percebe essa reutilização a nível de classes mais altas. Não é? Muitas das vezes não uma reutilização da própria pessoa que utilizou inicialmente o bem, mas uma reutilização
utilização com outras pessoas ou com outras finalidades artísticas, por exemplo. A gente percebe muito isso aí nos pneus dos automóveis, caminhões, em que se fabricam tantos objetos, né? Poltronas de pneu de caminhão, balanços, né? Em que eles cortam, dão vários formatos, e esses objetos que poluiriam o meio ambiente, iriam degradar ao longo de muitos anos, iriam ocupar espaço, né, no ambiente. Eles agora têm uma nova função com essa reciclagem, né? Até mesmo partindo em pequenos pedaços, em máquinas, para que ele possa servir como asfalto, não é? Asfalto em pavimentações de estradas e etc. Não é? Então, essa destruição abusiva, ela ainda acontece, mas ela tende a diminuir. Não é? E fica aqui um alerta a todos nós que estamos assistindo esse bate-papo, de que temos que orientar as nossas crianças para que eles comecem a ter essa consciência ecológica de preservação e de reciclagem, para que possamos ter um planeta mais bem distribuído, para que possamos ter um planeta sem tanta poluição e para que possamos ter um planeta em que possamos ter os elementos que serão destruídos, reutilizados em benefício do próprio homem. Não é? É esse o assunto que eu queria conversar com vocês hoje, sobre a lei da destruição, e eu espero que tenha ficado assim bem entendido que, embora seja uma lei moral, seja uma lei de Deus, seja uma lei que está lá no livro dos Espíritos, né? É uma lei necessária para que haja a perpetuação da espécie, né? Desde que ela seja a destruição natural, que é aquela destruição benéfica. Essa destruição, então, não é a destruição de acabar com coisas servíveis, acabar com coisas que estejam sendo bem utilizadas. É uma destruição que fica restrita principalmente a seres que morreram, vegetais e animais, e que, por intermédio do processo de putrefação, eles vão dar origem a novos compostos e, sendo bem utilizada pelo homem, vai servir como adubo, como uma série de outras coisas interessantes. Né? E muito obrigado a todos, fiquem com Deus, e que Jesus, o nosso Mestre amado, possa estar sempre conosco, nos intuindo para o bem e nos dando condição de nos tornarmos cada vez melhores, cada vez mais humano, destruindo o homem velho e construindo o homem novo, que é aquele que já não faz uma valeta da máquina que está vazando óleo até o rio, mas sem um sistema de coleta, de filtragem, de decantação, para que
que quando essa água for jogada no rio, ela seja usada, seja jogada a mais pura possível. E aquele óleo, ele possa ser reutilizado de novo após o processo de beneficiamento